Fala galera, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, maior site de apostas do mundo e que é parceira antiga já aqui do canal do Garone. E a promoção continua. Se você fizer o seu registro no link que está aqui na descrição desse vídeo e utilizar o cupom GARONE, quando você fizer o seu primeiro depósito, você recebe o valor em dobro. Ou seja, botou R$50, recebe 100, botou 100, recebe 200 para apostar. Então não fica fora dessa não. Aproveita o link aqui na descrição e utiliza o cupom GARONE no seu primeiro depósito para aproveitar essa promoção da 1xBet. Felipe Zardenberg, o que você acha do Barbieri? Tenho visto muita gente pedindo, mas eu particularmente não conheço bem. Dei uma pesquisada e não vi nada demais. Inclusive, os 3 últimos trabalhos foram de ruim a meia boca. Eu vou começar pelo fim. Você fala que os trabalhos foram de ruim a meia boca. Eu acho que a gente tem que definir ruim a meia boca para quem? Qual era o objetivo do Red Bull Bragantino nos últimos anos? Eu acho que a dificuldade que muitas pessoas têm na hora de avaliar o trabalho de algum treinador, principalmente até de jogador mesmo, é entender qual era a perspectiva daquilo. Porque as pessoas tendem a achar que trabalho bom que é campeão. E não é. O objetivo do Red Bull Bragantino é ser campeão brasileiro. Não tem um treinador que assume o Red Bull Bragantino não tem a obrigação de ser campeão brasileiro. Não tem a obrigação de ser G4, G6. O Red Bull Bragantino é um clube novo, por assim dizer. O Bragantino até então não disputava nada, muito menos nem Série A. Quem dirá ser finalista de Sul-Americana, como foi com o Barbieri. Então, assim, o trabalho do Red Bull Bragantino nos últimos anos foi muito bom. Manteve na Série A, que era o objetivo, botou na competição continental, que era o objetivo, e foi finalista da competição continental, que era o objetivo. Então, assim, o processo do Red Bull Bragantino nos últimos anos passou pela mão do Barbieri e com muito sucesso. O último ano foi ruim? Foi sim. O 2022 do Red Bull Bragantino foi muito ruim. Mas não acho que seja também só por culpa do Barbieri, não. E aí tem uma questão para mim, já falei aqui até em outros momentos, até falei um pouquinho, na verdade, nessa live, quando perguntaram do Arthur. Para mim, o Red Bull Bragantino foi muito mal no mercado nessa temporada, depois de perder alguns jogadores importantes. Porque vendeu o Fabrício Bruno para o Flamengo, vendeu o Claudinho para o exterior, o próprio Edmar saiu do Vasco, pô, beleza, não faça uma diferença absurda assim, mas o Luan Cândido veio muito bem, mas são jogadores jovens, né? O Red Bull Bragantino não necessariamente contrata pensando em títulos, em ser campeão. Né? Muitas vezes as contratações são feitas de jovens jogadores para você manter essa roda da venda de jogadores funcionando. Né? Você traz um jogador ali de 19, 20 anos que não está pronto, não vai te entregar 100% do potencial dele naquele momento, mas em 1 ano, 2 anos, ele vai ser negociado e ele vai estar dando, naquele momento, um fruto técnico maior e vai conseguir um retorno financeiro também. Então, é um processo diferente. Não adianta avaliar Red Bull Bragantino, os trabalhos feitos por treinadores em equipes de meio de tabela, pelo resultado em si só. Não dá para achar que o Red Bull Bragantino ficar 3 anos na Série A seja algo ruim. Não é. Finalista sul-americano, como é que é ruim? O Bragantino, que até então nem jogava Série A, todo esse processo passou pela mão do Barbieri. Então, o trabalho dele não foi de ruim para meia boca, não. Desculpa, mas se ele tivesse feito isso com o Flamengo, com o elenco que tem, tudo bem. Mas não foi o caso. Né? O nível é totalmente diferente. A expectativa é totalmente diferente. Então, a avaliação é totalmente diferente. Você não pega para correr de Ferrari e, sei lá, vai de 0 a 100 em 4 segundos e compara com alguém que está de Fusca. Se o cara de Fusca vai de 0 a 100 em 5, o cara de Ferrari vai de 0 a 100 em 4, o cara da Ferrari foi melhor. Mas quem é que foi realmente melhor na perspectiva ali de um tá de Fusca e outro tá de Ferrari? O que estava de Fusquinha fez de 0 a 100 em 5 segundos. Né? Então, são situações que você tem que avaliar o todo, né? O contexto. Não é um cara que, assim, não é um treinador que me enche os olhos, não é, nossa, Barbieri vai chegar e vai revolucionar o futebol do Vasco, mas é um cara que fez, para mim, um bom trabalho no Red Bull Bragantino. Em determinados momentos, o Bragantino era um time muito competitivo, acima da média do que se tinha assim, no Brasil, em determinado momento. Depois teve uma queda ali que, aí eu falei, para mim também muito por conta das peças que não chegaram no nível que saíram, né, de uma reposição muitas vezes feita, olhando talvez mais o mercado futuro do que o time no presente, né? Então, trazendo poucos jogadores realmente prontos. Falei, a troca do Claudinho pelo Johan é muito simbólica, né? Não a troca, né? O Claudinho foi vendido,
entrou um dinheiro forte no Red Bull Bragantino, mas o investimento não foi forte, né? Contratou o Johan, que bom jogador, mas num nível bem abaixo do Claudinho. Né? Então, assim, são situações que acabam, de uma certa maneira, interferindo ali também. Então, perdeu alguns jogadores importantes. O Raul ficou um tempo machucado, que é um jogador importante. Alguns jogadores também vão ficando mais velhos. A Derlan, que até vai aparecer na nossa listagem aqui. O Cleiton, eu não acho um bom goleiro, por exemplo. É um goleiro que falha demais. O Ítalo foi emprestado, que era o centroavante desse time há muito tempo. Eu, sinceramente, não entendo o porquê. Depois o Popó estava jogando de titular. Para mim, o Ítalo é superior a ele. Apesar da idade também vir chegando. Então, assim, alguns jogadores que já estavam mais prontos saíram do Red Bull Bragantino e a reposição foi feita com jovens valores que talvez não estivessem tão prontos assim. Então, o Edmar saiu, Edmar, Claudinho, o Ítalo, o Morato, né? Já no ano passado, quando foi para o Vasco. Enfim, alguns nomes ali que faziam parte de uma espinha dorsal do Red Bull e que naturalmente também foi renovando, né? Vendeu o Fabrício Bruno, trouxe o Natan do Flamengo, já tinha trazido o Natan antes. Foi atrás de algumas peças jovens, né? Que nem sempre encaixam tão rápido assim, né? Até por ser um elenco que roda o tempo todo. Toda hora o Red Bull Bragantino está contratando e vendendo. Então você precisa conseguir, como se estivesse trocando pneu com o carro andando o tempo todo. E o trabalho do Barbieri passa muito por isso. Eu acho um bom treinador. Não é meu favorito, não seria meu favorito. Eu já falei sobre isso aqui, né? O meu favorito seria, obviamente, o Vojvoda, mas por escolha do Vojvoda, ele não vai ficar, né? Não vai para o Vasco, vai ficar no Fortaleza. O Kudê seria interessante, mas não acho que o Kudê viria também. Então, assim, o Barbieri talvez seja viável, né? E, para mim, fez trabalhos bons, sim, no Red Bull Bragantino. Discordo da parte do ruim para meia boca. O Red Bull Bragantino tinha um modelo de jogo bem definido e ele conseguiu fazer o time jogar dentro do modelo dele. Né? Era um jogo mais posicional, uma troca de passe talvez um pouco mais lenta, mas também que pressionava em alguns momentos um pouco mais à frente, utilizando muitas pontas. Elinho, Arthur, que a gente já falou dele aqui. Aproximação dos homens de trás. Enfim. Gosto, não desgosto do Barbieri, não.